Olá, meus queridos alunos do Pedro Celso, tudo bem com vocês? A gente vai trabalhar com o arcadismo, que é o movimento literário, e vamos também analisar algumas obras literárias. Então, simbora aqui comigo. Bom, a gente sabe que o arcadismo, como movimento literário, ele está datado na segunda metade do século XVIII, por volta de 1768, né? Então, o século XVIII foi um momento histórico fundamental que houve muitas mudanças, né? E uma dessas mudanças específicas é a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra. Então, a gente sabe muito bem, pessoal, que nesse mesmo século houve a Revolução Industrial que iniciou na Inglaterra e que inovou os métodos de produção até então conhecidos. Um desses métodos de produção é a invenção da máquina a vapor, né? E aí desencadeou o quê? Os produtos começaram a ser produzidos em maior escala em menor tempo. Houve também uma substituição de produtos manufatureiros por artesãos por operários assalariados. Se bem que naquela época, no século XVIII, não existia condições de trabalho adequadas. Às vezes, um operário trabalhava até 15 horas por dia. Aconteceu também algumas mudanças no campo da ciência. Antônio Lavoisier, ele funda a química moderna, né? A química moderna, e o botânico sueco Carolus Linnaeus inicia a catalogação de espécies, né? Espécies da botânica. Então a gente vê que no período do século XVIII houve também um avanço do conhecimento científico, né? Nesse período também houve uma renovação também na filosofia, no pensamento filosófico. A gente sabe muito bem que no século XVIII houve a época dos enciclopedistas, né, que era um conjunto de filósofos, sociólogos e economistas que defendiam a razão acima de tudo, a visão do mundo em volta da razão, e também criticavam o absolutismo europeu, criticavam muito o regime político absolutista com base no poder central dos reis no continente europeu, né? E um desses grandes críticos foi Rousseau, né, que defendeu mais liberdade do povo, né? Montesquieu, por exemplo, defendeu a divisão dos poderes, né? Uma melhor divisão dos poderes, o poder executivo, o judiciário e o poder legislativo, a harmonia desses três poderes, né? Diderot também ele revolucionou o campo da ciência, criando a enciclopédia, junto com o D'Alembert, ele criou a ideia de enciclopédia como uma forma de divulgação e também da ampliação da comunicação da comunidade científica, né? Então, nesse período do século XVIII, houve de fato uma mudança histórica, uma crise do absolutismo europeu, né? Quer dizer, o poder central do rei começou a ser contestado cada vez mais, né? E também o poder central também do clero, né? Da Igreja Católica, né? Então começou também a ser bastante contestado por uma burguesia em ascensão, né? Por uma classe social emergente que era a burguesia, que eram grandes comerciantes, grandes proprietários também de terra que queriam mais reivindicação política e poder político também, né? No século XVIII, houve também um período que foi marcado pelo reinado de Dom José I de Portugal, conhecido como o Reformador, né? A gente sabe que o período de José I de Portugal houve uma série de mudanças no rumo da política portuguesa e também uma série de mudanças de reformas administrativas e políticas no pacto colonial com o Brasil. Então, o reinado de José I é sobretudo marcado pelas políticas do seu secretário de Estado, o Marquês de Pombal. A gente vai falar isso mais na frente sobre esse Marquês, que ele reorganizou as leis, a economia e a sociedade portuguesa, transformando Portugal num país mais moderno, né? Então, a Reforma Pombalina ela coincide com esse período histórico de 1750 a 1777 e o Marquês de Pombal ele impôs várias mudanças na administração de Portugal com o Brasil, várias mudanças no pacto colonial,
instituindo, por exemplo, a mudança jurídica, pondo fim às capitanias hereditárias, criando capitanias reais, né, no controle da monarquia de Portugal, pondo fim também, de certa forma, à escravidão indígena aqui no Brasil, e também ela coincide com esse período também com a expulsão dos jesuítas aqui no Brasil, pondo fim ao domínio dos aldeamentos dos jesuítas, que aqui sobressaía aqui, principalmente na terra dos 7 povos das missões, localizado no Rio Grande do Sul. O século XVIII também foi marcado por várias revoltas políticas, né? Várias revoltas de cunho separatista, colocando em xeque justamente o domínio da monarquia portuguesa, né? Então, a Inconfidência Mineira é um período histórico fundamental, liderada pelo Tiradentes, né? Temos também outra revolta também social, conhecida também como Conjuração Baiana ou a Revolta dos Alfaiates, porque um dos seus líderes ou revoltosos eram de fato alfaiates, né? E basicamente foi uma revolta de cunho popular que aconteceu na Bahia, né? Colocando justamente colocando em xeque o domínio de Portugal e colocando em xeque o domínio dos nobres portugueses aqui no Brasil, né? Então foi uma revolta de cunho popular, né? Temos também a Revolução Pernambucana, isso um pouco mais tardia, em 1817, né? Que também foi um movimento liderado por intelectuais, liderado também por revoltosos que queriam, de certa forma, criar uma república aqui no Brasil, né? Pondo fim justamente ao domínio colonial aqui de Portugal, né? Então também foi um movimento separatista.